Boa noite a todos. Peço aos senhores vereadores que fiquem de pé nos seus lugares de trabalho. Em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária, realizada no dia 29/11/2022. Sentemos. A título de esclarecimentos, nós queremos informar a todos que nos acompanham de casa, e para ficar registrado aqui também em nossa ata, as nossas reuniões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, em função de um decreto municipal que concedeu o ponto facultativo no dia de ontem, no dia 28, que seria o dia da nossa reunião ordinária. Por ato dessa presidência, nós passamos a nossa reunião ordinária para essa terça-feira, a partir das 17h30. Então, estamos aqui reunidos em reunião ordinária. Ata da reunião anterior. Em função da nossa pauta estar bastante extensa, eu peço aos senhores vereadores a permissão para que nós possamos suprimir a leitura da ata dos nossos últimos trabalhos. Os vereadores que forem favoráveis à supressão da leitura da ata dos nossos últimos trabalhos, permaneçam sentados. Aprovada por 8 votos a 0, em conformidade com o artigo 160 do nosso regimento interno. Horário de expediente, não temos horário de expediente. Leitura de pareceres. Tem alguma comissão com parecer a ser apresentado na noite de hoje? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wenderson Jacinto da Silva. Becão. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei 018/2022 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício financeiro e da outras providências. Parecer do relator Wenderson Jacinto da Silva, sou parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves, acompanha o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Oroídes da Silva Queiroz, também acompanha o parecer do senhor relator na íntegra. O parecer favorável à matéria, da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas eventuais emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, 29 de novembro de 2022. Wenderson Jacinto da Silva, relator. Manuel Batista Alves, membro. Oroídes da Silva Queiroz, membro. Outra comissão aqui, senhor presidente, Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei 022/2022 e assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Wenderson Jacinto da Silva, sou parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves, acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Oroídes da Silva Queiroz, também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. O parecer favorável à matéria, da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo apresentar emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, 29 de novembro de 2022, Wenderson Jacinto da Silva, relator, Manuel Batista Alves, membro, Oroídes da Silva Queiroz, membro. Mais uma comissão aqui, senhor presidente. Comissão de Constituição e Justiça, parecer ao projeto de lei 020/2022 e assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e das outras providências. Parecer do relator Wenderson Jacinto da Silva, sou parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves, também acompanha o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Oroídes da Silva Queiroz, também acompanha o parecer do senhor relator na íntegra. O parecer favorável à matéria, da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, 29 de novembro de 2022,
Wenderson Jacinto da Silva, relator, Manuel Batista Alves, membro, Oroides da Silva Queiroz, membro. Era só, meu presidente. Tem algum outro vereador com parecer a ser apresentado? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Oroides da Silva Queiroz. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 019/2022 e assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Oroides da Silva Queiroz. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Wenderson Jacinto da Silva. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Oroides da Silva Queiroz, relator. Manuel Batista Alves, membro. Wenderson Jacinto da Silva, membro. Tenho outro parecer aqui, senhor presidente. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei 021/2022 e assunto: altera a lei municipal número 1371/2022, lei orçamentária anual para o exercício de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Oroides da Silva Queiroz. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Wenderson Jacinto da Silva. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer favorável à matéria, da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Oroides da Silva Queiroz, relator. Manuel Batista Alves, membro. Wenderson Jacinto da Silva, membro. Algum outro parecer a ser apresentado? Não tendo, peço ao senhor assessor jurídico que recolha os pareceres e anexe aos projetos. Dando sequência, apresentação sem discussão de proposição. Existe alguma proposição a ser apresentada? Temos aqui os projetos de encaminhamento do Executivo, que eu passo ao nosso assessor jurídico, ao nosso secretário, para que faça a leitura dos mesmos. Centralina, 9 de novembro de 2022. Ofício número 077/2022. Aprazam-nos encaminhar a essa egrégia Casa de Leis o projeto 017/2022, de 9 de novembro de 2022, que altera a Lei número 1140, de 29 de junho de 2012, e suas alterações, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Centralina, incluindo suas autarquias e fundações públicas, com a respectiva mensagem. Oportunamente solicito, nos moldes da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno desta Casa de Leis, a tramitação da matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Oscar Luiz Feldner de Barros Araújo Cunha, Prefeito Municipal de Centralina. Projeto... Só a mensagem. Mensagem ao projeto de lei número 017/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando a essa egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 017/2022, de 9 de novembro de 2022, que altera a Lei número 1140,
de 29 de junho de 2012 e suas alterações, que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Centralina, incluindo suas autarquias e fundações públicas. A proposta legislativa almeja outorgar em justo reconhecimento os valorosos serviços prestados para nossos servidores públicos, que, ao longo de anos, se dispuseram a desempenhar atribuições e responsabilidades administrativas adicionais e estratégicas para o governo municipal. De tal modo, buscamos que lhe seja garantida a estabilidade financeira quanto às diferenças remuneratórias percebidas em razão do exercício de cargos comissionados, funções gratificadas e percepção de gratificações legais. Para nós, não há margem de dúvida que a concessão de tal benefício, para além de justa, coaduna com a nossa busca incansável pela excelência dos serviços públicos prestados à nossa população, a qual passa pela valorização dos nossos servidores principais responsáveis por esta nobre missão. Com estas considerações e acreditando ter demonstrado a relevância da matéria, contamos com o valioso e costumeiro apoio de vossas excelências para sua apreciação e aprovação. Atenciosamente, Oscar Luiz, Prefeito Municipal. Dando sequência, já queremos passar para outra proposição da noite de hoje, projeto de lei número 022/2022. Projeto de lei número 022/2022. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar a essa egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 022/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências, com a respectiva mensagem. Oportunamente, solicito nos moldes da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno desta Casa de Leis a sua tramitação e deliberação em regime de urgência, face o que dispõe a matéria. Atenciosamente, Oscar Luiz, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei número 022/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, nos termos da Lei Orgânica Municipal, tenho a elevada honra de submeter à prudente deliberação de vossas excelências o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. A referida abertura de crédito adicional suplementar no orçamento visa garantir os recursos para a dotação orçamentária na área da educação, com um fim específico para a construção de 3 novas salas da atual CEMEI. A referida construção poderá atender à grande demanda que possuímos para a abertura de novas vagas para a creche municipal, restando incontroverso o interesse público, a legalidade e legitimidade e os presentes ainda pressupostos legais, postulo a apreciação e aprovação do incluso projeto de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa de Leis. Pelo exposto, na certeza que pretende a proposição, encontrada acolhida junto aos nobres edis, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Oscar Luiz, Prefeito Municipal. Essa foi a leitura do projeto de lei 022/2022. Ainda temos aqui como proposição, nessa reunião de hoje, o projeto de lei número 023/2022, que passo ao senhor secretário para que faça a leitura do mesmo. Encaminha projeto de lei número 023/2022. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar a esta egrégia Casa de Leis o projeto de lei número 023/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências, com a respectiva mensagem. Oportunamente, solicito nos moldes da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno desta Casa de Leis a
tramitação e deliberação em regime de urgência, face o que dispõe a matéria. Atenciosamente, Oscar Luiz Feldner de Barros Araújo Cunha, Prefeito Municipal de Centralina. Mensagem ao projeto de lei número 023/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, nos termos da Lei Orgânica Municipal, tenho a elevada honra de submeter à prudente deliberação de Vossas Excelências o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. A referida abertura de crédito adicional suplementar no orçamento visa garantir reforço da dotação orçamentária da educação para empenho de folha de pagamento de servidores da educação, restando em controverso interesse público a legalidade e legitimidade e os presentes ainda pressupostos legais, postulo a apreciação e aprovação do incluso projeto de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa de Leis, pelo exposto, na certeza de que pretende a proposição encontrar acolhida junto aos nobres edis, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada e extinta consideração. Atenciosamente, Oscar Luiz, Prefeito Municipal. Muito obrigado, colega vereador Vinícius, pela leitura das proposições dos 3 projetos de autoria do Executivo. Não havendo mais proposição a ser apresentada, passamos para a ordem do dia. Fica inserida na ordem do dia da presente sessão as seguintes matérias: discussões e votações únicas das indicações 084, 085, 088 e 089 de 2022. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 005/2022-L, emendas impositivas. Desta forma, passo ao colega secretário para que faça a leitura da indicação número 084. Indicação número 084/2022. Autores: Antônio Marconi Vasconcelos Silva e abaixo assinados. Senhor Presidente e senhores vereadores, venho muito respeitosamente à presença de Vossas Excelências indicar ao senhor Prefeito Municipal Oscar Luiz Feldner de Barros Araújo Cunha que fosse dado o nome do Loteamento Popular 2 a ser realizado no bairro São Januário, nesta cidade de Centralina, Minas Gerais, com o nome de Ariovaldo Sandri, Neném do Severo. Justificativa. Tal medida visa homenagear os familiares do senhor Ariovaldo Sandri, uma vez que se tratava de uma pessoa que já prestou relevantes serviços à comunidade de nossa cidade, bem como de vários de seus familiares, no qual o vice-prefeito municipal é seu filho, sendo inclusive uma família tradicional de Centralina, Minas Gerais. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 21 de novembro de 2022. Os autores: Antônio Marconi Vasconcelos Silva. Indicação 084/2022 em primeira e única discussão. Algum vereador queira discutir? Não tendo, indicação 084/2022 em primeira e única votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da indicação 084 da forma que se apresenta permaneçam sentados. Indicação aprovada por 8 votos a 0. Dando sequência na ordem do dia, passamos ao senhor secretário a indicação 085, para que possa fazer a leitura. Indicação número 085/2022. Autores: Antônio Marconi Vasconcelos Silva e abaixo assinados. Senhor Presidente e senhores vereadores, venho muito respeitosamente à presença de Vossas Excelências indicar ao senhor Prefeito Municipal Oscar Luiz Feldner de Barros Araújo Cunha que fosse inserido no projeto de construção da nova sede da Secretaria Municipal de Educação e da Casa de Cultura um quiosque na área externa, mais especificamente no Jardim da Lateral das Construções. Justificativa. A construção deste quiosque neste local será de grande valia,
pois o mesmo terá fluxo alto de pessoas em visitação nestes órgãos públicos, além de ser mais uma alternativa de acomodação, alimentação e lazer para os usuários e visitantes da nossa cidade. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 21 de novembro de 2022. Os autores Antônio Marconi Vasconcelos Silva. Indicação 085/2022 em primeira e única discussão. Algum vereador queira discuti-la? Indicação 085/2022 em primeira e única votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da mesma, da forma que se apresenta, permaneçam sentados. Indicação aprovada por 8 votos a 0. Dando sequência na reunião, passamos à indicação 088/2022 para o nosso secretário, para que possa fazer a leitura da mesma. Indicação número 088/2022. Autores, o Anderson Jacinto da Silva e abaixo assinados. Senhor presidente e senhores vereadores, venho muito respeitosamente a presença de vossas excelências indicar ao senhor prefeito municipal Oscar Luiz Feldner de Barros Araújo Cunha, que fosse colocado o nome do Clube dos Trabalhadores através da colocação de uma placa, conforme determinado em lei municipal, ou seja, Clube dos Trabalhadores Joedes Marques Ferreira. Justificativa. Tal medida visa fazer cumprir as determinações legais já existentes, especificamente agora, que a utilização do Clube dos Trabalhadores está sendo frequente, necessitando de colocação do nome já aprovado em lei municipal pela Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 21 de novembro de 2022. Os autores, o Anderson Jacinto da Silva. Indicação 088/2022 em primeira e única discussão. Algum vereador para discuti-la? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Becão. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, senhor presidente, senhores vereadores. Essa indicação nada mais é do que cobrando do nosso prefeito, doutor Oscar, uma lei já existente, na época, prefeito Elcio Martins de Medeiro, aprovou, né, a Câmara aprovou e até então não tem lá escrito em letras maiúsculas, né, tendo em vista que o professor Joedes representa muito para a cidade de Centralina e na época que foi designado ali o nome do Clube dos Trabalhadores Joedes Marques Ferreira, é uma homenagem justa por uma pessoa que fez muito por nossa cidade. Então a gente está só indicando o nosso prefeito, tendo em vista que já tem uma lei votada aqui no Legislativo de Centralina. Era só, meu presidente. Indicação 088/2022, ainda em primeira e única discussão. Algum outro vereador queira discutir? Não havendo, coloco a mesma em votação. Indicação 088/2022 em primeira e única votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da mesma da forma que se apresenta, permaneçam sentados. Indicação aprovada por 8 votos a 0. Passamos agora à indicação número 089/2022 ao secretário para que possa fazer a leitura da mesma. Indicação número 089/2022. Autores, John Mackenzie Pereira dos Santos e abaixo assinados. Senhor presidente e senhores vereadores, venho muito respeitosamente a presença de vossas excelências indicar ao senhor prefeito municipal Oscar Luiz Feldner de Barros Araújo Cunha, que fosse dado o nome do centro comercial, que trata-se de uma obra a ser realizada nas margens da BR-153, no município de Centralina, Minas Gerais, de Eurípides Jorge, Eurípides Pimenta. Justificativa. Tal medida visa homenagear esta pessoa e seus familiares, uma vez que se tratava de uma pessoa que já prestou relevantes serviços à comunidade de nossa cidade, sendo um cidadão popular com a intenção do centro comercial a ser inaugurado. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 21 de novembro de 2022.
Os autores, John Mackenzie Pereira dos Santos. Indicação 089/2022, em primeira e única discussão. Algum vereador para discuti-la? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador John Mackenzie Pereira dos Santos. Senhor presidente, demais colegas, público que nos acompanha, essa indicação aí, ela é uma indicação futura, né? Quando for realizar aquela obra ali do centro comercial, próximo à antiga ABB, que possa ter o nome aí do senhor Eurípides Jorge. Faltou aqui uma preposição aqui, Eurípides da Pimenta. Até depois pedi o nosso assessor jurídico, Dr. Daltro, que possa corrigir a indicação, que é Eurípides da Pimenta. Eurípides da Pimenta era o Eurípides, irmão da dona Joana, que mora ali de frente à subestação da CEMIG, pai do gordinho mecânico. Eu esqueci o nome da outra filha dele, então. E tio do Juliano, do Julismar, né, do Júnior, enfim. É um cara muito conhecido, era um cara muito conhecido na nossa cidade, um cara humilde, trabalhador, era feirante, né, vereador TT, e um cara que merecedor, né, dos reconhecimentos aí, pelos seus trabalhos prestados à frente do nosso município. Então, essa indicação aí, ela vem de encontro a essa pessoa tão ilustre que foi o senhor Eurípides da Pimenta. Era só isso, presidente. Indicação 089/2022, ainda em primeira e única discussão. Algum outro vereador queira discuti-la? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Batista. Quero falar, John, os parabéns para você, que essa indicação é muito bem feita, mas pela comunidade centralina, ele é mais conhecido como Eurípides Surdo, em coisa da família. Então, todo mundo fala Eurípides Surdo conhece mais do que no nome normal. E aproveitando aqui agora, eu quero mandar um abraço para a Creuza, o Bastião, lá nos Coelhos, e o Luiz, que está assistindo nós lá. Toda a Câmara aí está assistindo, né? E no perdendo a oportunidade de a gente falar também, eu quero mandar um abraço para nossa mãezona, dona Ana, ali mais o menino, o irmão TJ lá, o Casa Grande, né, que ele também é muito bom. Mandar um abraço para ele, para sua mãe lá, né, que merece, tá? E o mais é só isso, viu, John? Muito parabéns pela essa indicação. Ele merece, ele foi um cara lutador, trabalhou muito por essa região aí. Ele merece essa indicação. Eu estou de acordo. É só isso, nosso presidente. É isso aí, Manuel Batista. Obrigado pelas suas palavras. Realmente, na indicação do colega é muito importante a gente colocar o apelido, né, para as pessoas realmente conhecerem e entender quem é essa pessoa que está sendo homenageada, para a família também identificar, né? Coloco, então, dessa forma. Algum outro vereador queira discutir? Não. A indicação 089/2022. Não havendo, coloca a mesma em votação. Os vereadores que forem favoráveis à indicação 089/2022 permaneçam sentados. Indicação aprovada por 8 votos a 0. Dando sequência, passamos, na ordem do dia, passamos para a primeira discussão e votação do projeto de lei número 005/2022, emendas impositivas. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 005/2022-L. Inclui o orçamento impositivo que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Poder Legislativo Municipal em lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Como eu gosto muito de
fazer a coisa com a forma mais transparente possível, eu gosto de explicar, principalmente quem está nos assistindo ou quem vier nos assistir em um outro momento, que esse projeto já deu entrada na semana passada, então, para a gente não fazer com que a reunião fique uma reunião muito mais cansativa e longa, nós fazemos a leitura apenas do título do projeto. O projeto está disponível para todos os vereadores em meio digital e em meio impresso aqui na Câmara, e o projeto é público e todo o trabalho da Câmara também fica aí disponível nas nossas redes sociais. Então, peço a colaboração dos colegas, de quem está nos assistindo, que os projetos aqui nas reuniões são apresentados apenas a leitura do cabeçalho do projeto. Desta forma, coloco o projeto 005/2022L, emendas impositivas, em primeira discussão. Algum vereador queira discuti-la? Não tendo, coloco o projeto 005/2022L em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo da forma que se apresenta, permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8-0. Ordem do dia da próxima sessão. Ficam inseridas na ordem do dia da próxima sessão as seguintes matérias. Segunda discussão e votação ao projeto de lei número 005/2022L. Discussão e votação dos projetos de lei número 018, 019, 020 e 021. Tribuna livre, nós vamos, então, em função da grande demanda que tem aqui de projetos na nossa casa, nós vamos suprimir a tribuna livre e vamos também deixar os oradores inscritos para o final da nossa reunião. Já vamos encerrando essa reunião ordinária para darmos início às outras reuniões extraordinárias. Então, peço aos senhores vereadores que fiquem de pé, em nome de Deus e da lei, declaro encerrados os trabalhos da 36ª reunião ordinária, realizada no dia 29 de novembro de 2022. Sentemos. Dando sequência na nossa noite de reuniões, eu quero agora, pela informação que nos chega, é que a nossa reunião, embora estava sendo transmitida desde o início, o Carlos Júnior teve um problema na internet e nós não estávamos até há pouco tempo sendo transmitido. Então, eu quero justificar a todos que estão nos assistindo que a reunião, desde o seu início, era para ter sido transmitida, mas nós sabemos que tem coisas que saem do nosso controle, do controle de um profissional a nível do Carlos Júnior, mas agora nós voltamos aqui e estamos sendo transmitidos a partir deste momento. Nossas reuniões estavam sendo itinerantes, mas em função, já estava programado para a gente ainda fazer 2 lugares na cidade, para a gente fechar esse ano na programação das reuniões itinerantes, mas em função da chuva, em função da Copa do Mundo, ficou complicado e nós não tivemos condições de fazer nessa semana a reunião itinerante. Para a próxima semana ainda vamos tentar ver se tem possibilidades, se tiver tudo correto, depende do jogo do Brasil, porque se o Brasil classificar, joga na próxima segunda-feira também. Nós vamos aguardar para saber se nós vamos fazer a reunião itinerante ou se nós vamos fazer aqui na nossa sala de reuniões aqui na Câmara Municipal. Então, nossa reunião que seria ontem, a nossa reunião, como todos sabem, que está previsto no nosso regimento interno, as nossas reuniões elas são realizadas nas segundas-feiras, a partir das 19h30, mas como ontem teve jogo do Brasil e pelo um decreto municipal que deu ponto facultativo na parte da tarde, aqui na Câmara também nós obedecemos, decretamos também o ponto facultativo, por isso estamos aqui nessa terça-feira, dia 29, fazendo a nossa reunião ordinária. Dando sequência agora, na nossa reunião extraordinária da noite, peço aos senhores vereadores que fiquem de pé, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos das reuniões extraordinárias do dia 29 de novembro de 2022. Sentemos.
Primeira reunião extraordinária. Fica inserida na ordem do dia da presente sessão as seguintes matérias: leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 017, 022 e 023-E. Discussão e votação dos projetos, discussão e votação única dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça aos projetos de lei número 017, 022, 023, 018, 019, 020 e 021. Dessa forma, pedimos aos relatores das comissões que façam a leitura dos pareceres desses projetos. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 017/2022-E. Assunto: altera a lei número 1140 de 29 de junho de 2012 e suas alterações, que se dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Centralina, incluindo suas autarquias e fundações públicas. Parecer do relator Oroides da Silva Queiroz. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Wenderson Jacinto da Silva. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Oroides da Silva Queiroz, relator. Manuel Batista Alves, membros. Wenderson Jacinto da Silva, membro. Vai fazer a leitura do 23 também? Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 023/2022-E. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Oroides da Silva Queiroz. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Wenderson Jacinto da Silva. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Oroides da Silva Queiroz, relator. Manuel Batista Alves, membro. Wenderson Jacinto da Silva, membro. Você vai querer que faça a leitura Mais alguma comissão com parecer a ser apresentado? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wenderson Jacinto da Silva. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei 022/2022-E. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Wenderson Jacinto da Silva. Sou parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Oroides da Silva Queiroz. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, 29 de novembro de 2022. O Wenderson Jacinto da Silva, relator. Manuel Batista Alves, membro. Oroides da Silva Queiroz, membro. Era só, senhor presidente.
Dando sequência na nossa primeira reunião extraordinária, passamos para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 005/2022-L. Peço emendas impositivas. Peço ao secretário para que faça a leitura do título do mesmo. Projeto de lei número 005/2022-L. Inclui o orçamento impositivo que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Poder Legislativo Municipal em lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Somente, presidente. Projeto de lei número 005/2022-L em segunda discussão. Algum vereador queira discuti-las? Não tendo, coloco o mesmo em votação. Projeto de lei 005/2022-L em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo da forma que se apresenta, permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Dando sequência na ordem do dia, passamos para discussão e votação dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça aos projetos de lei 018, 019, 021 e 022. Nós vamos colocar em votação esses 4 projetos, foram apresentados na nossa reunião ordinária, e estamos aqui na fase de aprovação dos pareceres. Então, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 018/2022-E. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Wenderson Jacinto da Silva. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer ao membro Manuel Batista Alves. Acompanhe o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Oroídes da Silva Queiroz. Também acompanhe o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer. Parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Wenderson Jacinto da Silva, relator. Manuel Batista Alves, membro. Oroídes da Silva Queiroz, membro. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 020/2022-E. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Parecer ao relator Wenderson Jacinto da Silva. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Oroídes da Silva Queiroz. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer. Parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Wenderson Jacinto da Silva, relator. Manuel Batista Alves, membro. Oroídes da Silva Queiroz, membro. Parecer ao projeto de lei número 021/2022-E, Comissão de Constituição e Justiça. Assunto: altera Lei Municipal número 1371 de 2022, Lei Orçamentária Anual,
para o exercício de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Oroídes da Silva Queiroz. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Wenderson Jacinto da Silva. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer. Parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Oroídes da Silva Queiroz, relator. Manuel Batista Alves, membro. Wenderson Jacinto da Silva, membro. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 019/2022-E. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Parecer do relator Oroídes da Silva Queiroz. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Manuel Batista Alves. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Wenderson Jacinto da Silva. Também acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. É o parecer. Parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 29 de novembro de 2022. Oroídes da Silva Queiroz, relator. Manuel Batista Alves, membro. Wenderson Jacinto da Silva, membro. Obrigado, secretário Vinícius, pela leitura dos pareceres. Desta forma, nós vamos colocar em discussão os 4 pareceres ao mesmo tempo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça aos projetos de lei 018, 019, 020, 021. Pareceres em discussão. Algum vereador queira comentar? Não havendo, coloco os mesmos, da mesma forma, em votação simultâneo. Pareceres das comissões dos projetos de lei 018, 019, 020 e 021. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dos mesmos, da forma que se apresenta, permaneçam sentados. Pareceres aprovados por 8 votos a 0. Encerrando a primeira reunião extraordinária da noite do dia 29 de novembro de 2022, passamos para a segunda reunião extraordinária. Ordem do dia. Fica inserida na ordem do dia da presente sessão as seguintes matérias: discussões e votações dos pareceres 017, 022 e 023, 2022. Então, nós vamos suprimir a leitura desses pareceres. Eles foram apresentados agora, ainda nessa última reunião extraordinária. Eu apenas vou colocá-los simultaneamente, os pareceres dos projetos de lei 017, 022 e 023 em discussão. Algum vereador queira discutir esses pareceres de comissões? Não havendo, coloco os mesmos em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça aos projetos de lei número 017, 022 e 023, 2022, e permaneçam sentados. Pareceres aprovados por 8 votos a 0. Agora passamos para a terceira e última discussão e votação ao projeto de lei número 005/2022-L, emendas impositivas. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 005/2022-L inclui o orçamento impositivo que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Poder Legislativo Municipal em lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências.
Projeto de lei número 005/2022-L, emendas impositivas, em terceira e última discussão. Algum vereador queira comentar? Não tendo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação, à terceira votação do projeto 005/2022-L, emendas impositivas, permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Dando sequência na nossa reunião, já passamos para primeiras discussões e votações dos projetos de lei 017/2022, 018, 019, 020, 021, 022 e 023. Então, vamos começar com o projeto de lei número 017. Passo ao assessor, o nosso secretário da nossa mesa diretora, que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 017, de 9 de novembro de 2022. Altera a lei número 1140, de 29 de junho de 2012, e suas alterações, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Centralina, incluindo suas autarquias e fundações públicas. Como o projeto já foi apresentado aqui nessas mesmas reuniões, nós estamos, como sempre digo, fazendo a leitura apenas do cabeçalho do projeto. Dessa forma, coloco o projeto 017/2022-E em primeira discussão. Algum vereador? Com a palavra, o vereador Ronisley do Carmo Soares. Senhor presidente, colegas vereadores, um projeto já há alguns anos esperado por essa casa, porém eu venho solicitar a vista do mesmo, porque ele é muito benéfico ao servidor. Alguém vai até imaginar por que estou pedindo vista, mas é para que possamos ajustá-los para que venha beneficiar ainda mais, né? Podemos suprimir aqui uma palavra que, no meu entendimento, não é bem-vinda a esse projeto, possamos melhorar ele e o presidente, né, possa dar oportunidade aí de colocar na próxima reunião. Era só por esse motivo e era só, senhor presidente. O pedido de vistas é um direito do vereador. Dessa forma, submeto aqui o pedido de vistas, conforme regimento interno, ao plenário, para que eu mesmo possa deliberar sobre o pedido de vista do colega vereador Ronisley do Carmo Soares. Então, desta forma, os vereadores que forem favoráveis à concessão do pedido de vista ao vereador Ronisley, ao projeto de lei 017/2022, e permaneçam sentados. Pedido de vista aprovado por 8 votos a 0, em função do regime de urgência do projeto. O vereador tem 48 horas, a partir de 48 horas, na próxima reunião, já tem que voltar à discussão aqui no plenário. Dando sequência na nossa reunião, passamos para projeto 018/2022-E. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 018, de 16 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei 018/2022-E em primeira discussão. Algum vereador queira discuti-lo? Não tendo, já passamos para a votação do mesmo. Projeto de lei 018/2022-E em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo da forma que se apresenta, permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Dando sequência, passamos para o projeto de lei número 019/2022-E. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 019, de 16 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei número 019/2022-E em primeira discussão. Algum vereador queira discuti-lo? Dessa forma, coloco o projeto em votação.
Projeto de Lei 019/2022-E em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo da forma que se apresenta permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Já dando sequência na reunião, na ordem do dia, passo o projeto 020/2022-E ao senhor secretário para que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei número 020, de 16 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de Lei 020/2022 e em primeira discussão. Algum vereador queira discuti-lo? Não tendo, projeto de Lei 020/2022 e em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Passamos agora para o projeto número 021/2022-E. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei número 021/2022. Senhor presidente, tem o presente a finalidade de encaminhar a essa egrégea Casa de Leis o projeto de lei municipal número 1371/2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 e dá outras providências. Projeto de Lei número 021/2022-E em primeira discussão. Algum vereador para discuti-la? Não tendo, projeto de Lei 021/2022 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Já passamos então para o projeto número 022/2022-E. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei número 022, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de Lei 022/2022-E em primeira discussão. Projeto de Lei 022/2022-E em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Já passamos para o último projeto, em pauta, o projeto 023/2022-E. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de Lei número 023, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de Lei 023/2022 em primeira discussão. Projeto de Lei 023/2022-E em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo da forma que se apresenta permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Terceira reunião extraordinária. Já encerramos a segunda, passamos para a terceira reunião extraordinária da noite do dia 29 de novembro de 2022. Fica inserida na ordem do dia da presente sessão as seguintes matérias. Discussões e votações aos projetos de lei número 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023. Peço ao senhor secretário, novamente, que faça a leitura do 017, para cumprir a formalidade do nosso regimento. Projeto de Lei número 017, de 9 de novembro de 2022. Altera a Lei número 1140, de 29 de junho de 2012, e suas alterações, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Centralina, incluindo suas autarquias e fundações públicas.
o projeto 017 foi concedido vistas, então nós interrompemos a votação. Passamos, então, à leitura do projeto 018. Projeto de lei número 018, de 16 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei 018/2022 e em segunda discussão. Algum vereador para discuti-lo? Projeto de lei 018/2022 e em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam sentados. Projeto aprovado em segunda votação por 8 votos a 0. Passamos para o projeto 019. Projeto de lei número 019, de 16 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional por excesso de arrecadação no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto 019/2022 em segunda discussão. Os vereadores queiram discutir? Não tendo, projeto 019/2022 e em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Passamos agora para o projeto 020/2022 e. Projeto de lei número 020, de 16 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto 020/2022 e em segunda discussão. Projeto 020/2022 e em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Passamos então para a leitura do projeto 021/2022 e. Projeto de lei número 021, de 21 de novembro de 2022. Altera a Lei Municipal número 1371 de 2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 e dá outras providências. Projeto 021/2022 e em segunda discussão. Projeto 021/2022 e em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto 021/2022 e da forma que se encontra, permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Passamos para a leitura do projeto 022/2022 e. Projeto de lei número 022/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei 022/2022 e em segunda discussão. Algum vereador queira discutir? Não tendo, projetos de lei 022/2022 e em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo da forma que se apresenta permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Passamos para a leitura do projeto 023/2022 e. 023, de 28 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei número 023/2022 e em segunda discussão. Projeto de lei 023/2022 e em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do mesmo da forma que se apresenta permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Encerrando aqui a nossa terceira reunião extraordinária, voltamos aqui para os oradores inscritos. Eu quero consultar aqui a nossa tribuna se algum vereador, em função... Então, vamos dar por encerrada, então, as nossas reuniões do dia 29 de novembro de 2022. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos.
pedir desculpas pela mudança da nossa programação em função de diversos eventos que aconteceram, climáticos, de chuva, da Copa, decreto municipal. Nós não fizemos a nossa reunião itinerante essa semana. E também não fizemos na segunda-feira. Agradecer realmente aos vereadores que participaram da reunião, estamos aqui completos. Agradecer ao Carlos Júnior e, finalizando, desejando uma semana abençoada a todos. Que Deus abençoe todos nós. Chamada final. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, mais uma vez. Peço que os mesmos fiquem de pé. Em nome de Deus e da lei, declaro encerrados os trabalhos das reuniões extraordinárias do dia 29 de novembro de 2022. Obrigado a todos.